Olá, eu sou o professor Mário Lúcio, professor da rede Cromos de Ensino de Português, ok? Vamos corrigir agora a questão 7 da prova amarela, ok? Bom, então seremos obrigados a usarmos como referência o mesmo texto que foi utilizado na questão 6. Por quê? Veja, texto para as questões 6 a 10, né? Ó, questões 6 a 10. Estão vendo? Então, vamos ter que usar o mesmo texto como referência para essas 5 questões que foram pré-estabelecidas pelo comando aí inicial, né? Então, vamos, claro, né? Primeiro para o enunciado, depois vamos voltar ali ao texto e verificarmos o que está acontecendo. Às vezes, pela própria diretriz dos comandos, vocês vão perceber que nessa primeira parte da prova, as questões estão interagindo. Então, há uma questão antes desta que já nos leva a uma resposta propriamente dita desta. Então, o Enem fez de propósito, acredito eu, né, fazendo com que as questões fossem se justificando até o término ali daquela última que tem a ver com o mesmo texto, o que é uma raridade o Enem fazer. Nós temos o que na história do Enem? Um texto, uma questão, um texto, uma questão, um texto, uma questão. Então foi a primeira vez, depois de muitos anos, que o Enem veio com essa proposta, tá? Um único texto gigante para várias questões. Então isso tem que ser usado ao nosso favor. Tá? Olha o que há de interessante nesse comando, né? Então vamos lá, veja bem, o recurso linguístico, tá? Então já temos aí um enunciado interessante. Quando a gente pensa em recurso linguístico, nós podemos pensar em quê? Em pronome, conjunção, podemos pensar em expressões, vocabulário, tá? Bom, aí eles continuaram, para marcar a síntese da opinião da autora. Normalmente, quando há esse tipo de texto, no caso é uma crônica, tá? Nós vamos encontrar a opinião em quase todo o texto. Em relação à síntese, nós vamos pensar num processo mais de conclusão, em que parte do texto que ela iria finalizar toda a sua opinião, sintetizando essa opinião. Tá vendo? Sobre a temática. Aí qual seria então a temática? O próprio título. Ó, veja, o próprio título do texto já me dá uma abertura para essa temática. Essa associação entre a linguagem escrita, manuscrita e a tecnologia. E como que essa linguagem coexiste durante o tempo, né? Nessa visão reflexiva da autora. Então isso já nos faz ir direto, veja, pensando nessas 3 coisas, né? O qual foi o recurso usado, em que parte esse recurso foi usado para sintetizar a opinião. Então nós vamos buscar primordialmente, voltando lá no finalzinho do texto, onde não é tão difícil assim, encontrarmos essa expressão do punho ao pixel. Não é uma frase filosoficamente correta. O negócio é mais o punho então não é do punho ao, né? O que ela fez? Ela trocou o punho e o pixel. Então o que esse e faz? Ele nos prova essa síntese dela, como está escrito aqui na letra E, substituição então dessa expressão do punho pela expressão o punho e, mostrando essa coexistência. Um não exclui, um supervaloriza e desvaloriza, um está interligado ao outro. É o punho e o pixel. Então nós temos a parte manuscrita, o punho, e pixel, que representa a tecnologia. E o que a conjunção e está estabelecendo, sendo usada como recurso?
de síntese da opinião dela. Qual é a síntese, então? Da coexistência, que já foi, inclusive, olha como é que as questões estão interligadas, tá? Que já foi, inclusive, motivo de resposta da questão que antecede a questão 7, no caso, a questão 6. Ó, tá vendo? Então, esse raciocínio, ele já havia sido direcionado na questão anterior. Nós só tivemos que procurar e marcarmos aqui qual foi o recurso. Esse recurso foi o uso desse conectivo, desta conjunção aqui, do E. Percebem? Confirmando a nossa letra E como resposta da questão 7 da prova amarela. Ok? Ó, não se esqueça de dar uma curtir aí o nosso vídeo, ok? E nos seguir aí nas redes sociais. Combinado?